E vem cá, e dentro do programa, são 4 anos, né? Então, assim, ele sempre foi superação e sempre ouvindo histórias. Sempre ouvindo histórias. Queria ouvir algumas histórias, assim, que te marcaram nesse período, assim. Nossa, gente, são tantas, né? Mas, olha, eu gostei muito também da história, agora há pouco tempo, que foi do Minotouro, né? Ele falando sobre as dificuldades que eles tiveram diariamente, não só ele e o irmão, né? Que o irmão foi atropelado e tudo mais, e a mãe sempre ali perseverando para que eles pudessem chegar aonde eles chegaram. Então, a história dele é realmente, assim, sabe, encantadora. O cara veio do zero e hoje é um ícone aí nos ringues, né? E eu conheço a história dele, que eu tive um atleta de MMA que era aluno dele lá, né, da Tim Nogueira, e vamos convidar o Minotouro. Convida ele. Olha, só uma dúvida, é Minotouro ou Minotauro? Se apaixonar pela história. É touro e tauro, é isso? São os irmãos. São os irmãos. Gêmeos. A história dos pais também, para poder estar realizando os sonhos deles, foi assim... É sensacional, né? E por muitas vezes, assim, a gente sai do programa, eu tô falando da superação e do Célula ao mesmo tempo, e tu fala assim, caraca, cara, por que eu tô reclamando disso, assim, às vezes? Vou te dar um exemplo a gente também teve diversas entrevistas, mas uma que eu tenho certeza que marcou todos nós aqui foi a do Alex. Eu não sei se tu conhece o Alex. Ele nasceu surdo, mas ele fala. Ele fez oralização e tal, e não é só falar. Ele motiva e ativa aí uma multidão, porque, tipo, olha, assim... Que legal. Ele não ele pode ir no programa. Vale no teu programa. Ele não se coloca na condição, tipo assim, por que Deus te fez surdo? Ele falou, não, alguma coisa eu tenho que servir com isso aqui. Então, é isso e vamos pra frente. Então, nesse dia, por exemplo, eu ainda fui com ele, que levei ele em casa, fui com ele, fui trocando ideia, eu falei assim, eu cheguei em casa e falei assim, cara, eu não posso reclamar de nada. Não posso reclamar de nada. Então, tipo assim, é bem impactante. Porque a gente, na verdade, a gente fica sempre olhando aquela velha história, né? Tá olhando pra grama do vizinho. Só que você não sabe o suor que tem ali na grama do vizinho, a quanto que ele dedica. Exatamente. E cada um sabe a sua dor, né? A gente não tá aqui querendo comparar histórias ou dizer que a sua história é menos pesada do que a minha, do que a dele, porque se a gente, né, se existe um Deus, esse Deus ele vai dar exatamente na dosagem que você pode carregar e na dosagem que você pode aprender. Então, a gente olha para histórias que a gente se coloca no lugar da pessoa assim, será que eu dava conta? Só que ele deve pensar a mesma coisa. Né, em relação a outras histórias. E o mais engraçado de tudo, porque às vezes a gente até se cala assim e fala, por exemplo, num story da vida, não, isso aqui não é importante de falar. E às vezes vem pra tu falar uma parada que pra você não faz sentido nenhum e daqui a pouco tu recebe um direct. Por exemplo, tu vai lá, posta uma foto que, treino pago. Aí daqui a pouco tu recebe assim, pô, irmão, tava sedentário, caramba, pô, vi tua foto indo pra academia, não sei o que, tô indo também, não sei o que. Às vezes é uma parada que não faz sentido pra você naquele momento, tu só solta. É verdade. Só solta. Usando até a história do próprio Alex, né? Ele fala que a gente foi uma oportunidade para ele. Que depois que ele veio aqui, que foi um dos primeiros lugares que ele veio, acho que foi o segundo podcast. Mas ele disse que a porta que a gente abriu para ele fez com que ele decolasse. Ele tinha pouco tempo que ele estava falando, né? Cara, e sabe falando na internet. Costuma dizer que nós demos voz a ele. Né? Olha que legal, gente. Mas, isso não tem preço. Fala sério, né, gente? Não tem preço. Você não tem ideia como é que foi aqui. Cara. Olha aí. Muito bom. E foi um movimento muito bacana, porque quando a gente convidou, ele tinha... Não é sobre números, mas só para entender o movimento. Ele tinha acho que 28 mil a 38 mil seguidores no Instagram. A nossa entrevista já estava agendada, a gente já estava, já tinha largado o banner, vai ser semana que vem e tal. Aí o Whindersson assistiu um vídeo dele, repostou, ele foi para 200 e poucos mil. Olha que bacana. Na semana da entrevista. Aí agora... E eu já tô curiosa para conhecê-lo. Vamos botar vocês em contato. Não vai faltar oportunidade. Vamos levar ele pro programa Superação e vocês também. Vamos. Já que me convidaram, né? Eu também tô aqui para poder intimá-los a estarem comigo lá no programa Superação. Não, nem precisa de intimação. Já tá do sucesso aqui, do podcast. Já tá feito. E além do Minotouro, você lembra de alguma outra mais
Impactante. Que tenha te impactado também do programa? Então, tem tantas, né, gente? Que chega nesse momento, às vezes começa a bugar, mas, né? Teve histórias, inclusive, de um cantor evangélico que foi ao programa Superação. E ele contou, né, sobre as experiências dele com Deus. Isso ali também me deixou muito impactada. E que ele foi a um hospital, e nesse hospital ele ainda não tinha né, a carreira dele ativa, mas ele foi a esse hospital e orou por uma pessoa que estava precisando, e a pessoa estava praticamente morta e ressuscitou, sabe, para a glória de Deus. Então é Álvaro Tito, querido Álvaro Tito, um grande beijo, inclusive. E tem uma história incrível de superação mesmo. Não conseguiu, né, a carreira dele não conseguiu de início, né, decolar, mas depois ele foi para a MK, depois foi para outras empresas, né, outras gravadoras, né? E aí hoje ele é conhecidíssimo, né, no ramo no gospel. E contou essa história e eu fiquei bastante motivada e também emocionada com essa história dele. Mas eu vou te falar uma coisa. Teve várias outras também, assim como o Molejo, também, que já passou pelo programa Superação, também tem uma história incrível, né? Onde eles começaram do nada, onde cada um levava os seus instrumentos, dizia ele, então não tinha patrocinador, não tinha nada, e eles começaram, continuaram, perseveraram, e quando viu, teve lá um olheiro e que eu vejo muito com a mão de Deus também, né? E falar, não, eu vou dar uma oportunidade para vocês, e eles estouraram. A gente teve o Anderson e o Andrezinho separados. Eles contaram, a história deles também é muito, muito top. E a maioria dos músicos, e assim, é o que eu te falei, a maioria dos músicos, dos jogadores que vieram, das pessoas que já tiveram uma transformação, elas passaram pelo deserto, elas atravessaram o deserto e na verdade, não é que tudo tem que ser sofrido, mas na verdade você tem que atravessar o deserto para você se preparar para a próxima fase. Porque se você for frágil, se você não souber lidar com dificuldades, se você não tiver preparado para não passar pânico em momentos desses, você não vai conseguir subir de nível. Porque não é fácil estar em cima. As pessoas acham assim, pô, é fácil, você tá apresentador de programa, os caras têm podcast, é empresário. Mas se você soubesse o tamanho da responsabilidade, né? Se você soubesse o tamanho do movimento que tem que ser feito, e o nosso tempo é muito corrido, muito curto. A gente vai potencializando tudo para caber dentro. E os problemas são tão grandes quanto a necessidade da solução. É verdade. Então, se você for um menino, se você não souber lidar com dificuldade, você não vai fazer não vai ter aquela solução, né? Porque os grandes players, as grandes pessoas, os grandes empresários, eles passaram por grandes desafios, né? Sim, e é um tempo determinado para todas as coisas, né, gente? Eu acho que tudo é uma fase, como foi falado aqui. Passamos pelo momento do deserto, aprendemos no deserto para que pudéssemos viver a promessa. É exatamente isso.